Para Paulo Freire, a educação sozinha não pode transformar a sociedade. Tampouco sem ela, a sociedade muda. Plano Nacional de Educação é o tema da Universidade, que está começando agora. Hoje, no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Para conversar sobre o Plano Nacional de Educação 2011-2020, quem sabe, Nicolas, a gente pode falar um pouco do plano anterior, para entender que frustrações trazemos, que erros cometemos e que expectativas podemos ter em relação ao novo plano. Bem, o plano anterior ele foi sancionado em janeiro de 2001. E a vigência dele era até o final de 2010. E, bem, ele tem vários problemas. Um é que a maioria das metas não foram cumpridas, esse plano. E ele também não era exatamente um plano porque não previa financiamento. E um plano que não prevê financiamento da educação ou de qualquer outra área não é plano, né? Então, nesse sentido, este plano avança? Acho que está no mesmo ritmo. Quando não se quer resolver uma coisa, se empurra com a barriga, né? E olha, nós estamos em 2012, estamos aqui conversando que vai chegar 2013 e este plano ainda não está em vigor. Então está no mesmo ritmo do passado. A pergunta seria, por que isso? Por que isso? Se a gente pensar, por exemplo, num dia a dia da sala de aula, né, que não é fácil. Eu acho que primeiro, assim, se a gente olhar as prioridades, né, o discurso hoje em dia de que a educação é importante, democratização da educação e valorização profissional, são discursos de qualidade na educação, ninguém nega. Agora, os sentidos que se atribui a isso são muito diferentes, né? Eu acho que quando a gente olha, tem um gráfico feito pelo site Auditoria da Dívida Cidadã, que mostra que a educação representa 3,18%, né? Menos de 4% dos investimentos da União. Então, quando a gente olha em termos materiais de valorização no concreto, de financiamento, isso chega à sala de aula, né? A gente vê a precariedade que é, né, a gente trabalhar muitas vezes em escolas que não tem portas, saí de uma escola agora há pouco, né, que não tem portas, os ventiladores estão quebrados, quadro negro nas piores condições, sem contar com inúmeros outros problemas que a gente enfrenta no dia a dia na escola, né? Mas a gente vê sempre, por exemplo, em períodos de eleição, educação está na fala, no discurso de todos os políticos, ou seja, já se sabe da importância, mas a prática... A prática não é essa, né? Além da falta de orçamento, a concepção de educação que permeia esse novo plano é uma concepção de educação que passa longe da visão pedagógica da educação, da formação cidadã. É uma lógica de educação gerencial da escola, dentro dessa perspectiva quase que empresarial, né, de avaliação quantitativista e não de qualidade, né, ou a redução da qualidade em quantidade. Está longe da formação ampla das pessoas para a cidadania. A gente sente muito isso na sala de aula em termos da nossa perda de autonomia pedagógica, né? As provas, avaliações que a Secretaria Municipal de Educação realiza, a gente vê assim, um rebaixamento da qualidade, da exigência, né? Por conta da nota depois na prova Rio, prova Brasil, né? Para poder formular, depois elaborar o IDEB, né? Esse índice de suposto desenvolvimento da educação, a gente vê a concepção muito mercantilizada, parcerias ao tempo todo com iniciativa privada, desconsiderando que o professor é um intelectual que também é capaz de produzir saberes e tudo mais, e cada vez mais a gente se vê na tarefa de executar atividades, né? Atividades docentes sem pensar na produção delas. Além dessa avaliação ser reducionista, o plano também faz um vínculo entre avaliação e financiamento, que torna o plano mais pernicioso ainda. E avaliação nesse sentido, então, né? É nesse sentido, quantitativista, reducionista, que torna um parâmetro que não avalia realmente a qualidade do ensino e a formação. E vinculando a esse resultado, quer dizer, é uma avaliação de produto e não de processo, né? E que vai articular, quer dizer, o pagamento do professor, o financiamento da escola, tudo fica amarrado a esses índices.
né? E traz uma contradição em si, né? Porque avaliação de produto e não de processo, educação é processo, né? Pois é, na verdade essa educação se dirige a uma fração da sociedade. É da escola pública que estão os filhos dos trabalhadores, das classes populares. Então, na verdade, o que eles estão dizendo é uma educação mínima para um cidadão considerado também mínimo. E exatamente esse é o enfoque de dar o recorte em algumas disciplinas, ou seja, é uma educação que não lhe dá o direito daquilo que a sociedade tem e que poderia lhe dar. E em relação à formação dos professores, a gente avança alguma coisa nesse plano? Eu não percebo avanço, eu vejo que, na verdade, os cursos de formação estão super desvalorizados. A faculdade de educação, em geral, é uma das unidades que tem menos verba, que tem mais problemas de infraestrutura, que a gente tem uma quantidade enorme de alunos em sala de aula. Isso aí tem a ver com o ReUni também, que é essa expansão da universidade, mas que não dá a infraestrutura, que não dá a condição, que a gente está fazendo estão fazendo com o ensino superior o que se fez com o ensino básico. Essa ampliação, essa universalização, sem, na verdade, a gente ter professores suficientes, os salários estão cada vez mais defasados e muitos alunos em uma situação de formação em massa. Isso não é qualidade. O plano menciona a formação e valorização do magistério, mas a formação que ele incentiva é a formação à distância e formação em serviço. Então, na verdade, uma má formação ou uma deformação. Quer dizer, está muito longe de uma formação adequada de professores para o magistério. Isso sem contar as condições de trabalho, salário, né, que foi mencionado aqui. Terminando esse primeiro bloco, bem triste, né? Porque eu acho que o panorama desenhado aqui é uma desvalorização de uma educação que tem objetivos claros, pelo que foi dito aqui, né? É a não educação para a manutenção das coisas como estão. Mas a gente também tem que pensar que a sociedade também se move para lutar pela educação de qualidade, né? Eu acho que, de uma certa forma, o plano que foi elaborado, né, que ainda está em tramitação, né, representa também um esforço da sociedade, né, de dizer que educação ela quer. A sociedade não é um bloco, não é um único bloco, não é um bloco homogêneo, né? Mas de uma certa forma a sociedade brasileira, né, especialmente os movimentos organizados, né, os setores organizados, também tem a dizer sobre a educação, né? Qual é a concepção de educação que defende, né? Então, de uma certa forma, o PNE ele é uma política pública, né? Ele é uma política pública e como política pública também cabe à sociedade estar, em certa medida, né, tensionando e avançando, né, não deixando para o plano, né, como uma intencionalidade do que seja educação, mas trazendo atenção e especialmente com a participação dos movimentos organizados. Ok, então no próximo bloco, um dos pontos mais importantes, financiamento. Não sai daí, a gente volta já. O material escolar mais barato que existe na praça é o professor. Frase de Jô Soares. O Unidiversidade está de volta no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, falando sobre o Plano Nacional de Educação. No primeiro bloco já ficou bastante claro que há muita coisa a avançar em termos de proximamente conseguirmos algo de uma educação desejada, uma educação para a cidadania, uma educação para os dias de hoje. Ponto número 1, valorização do professor? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que esse é um ponto que o plano caminha ao contrário, né? Porque se ele não resolver, por exemplo, aquilo que a gente debate, um professor trabalhando numa escola só, os professores da rede pública, em média, fazem 3 expedientes. Então ele não tem tempo para se dedicar, nem se preparar e nem para se dedicar para o aluno. Segundo, o piso que quer se dar ao professor é um piso irrisório na sociedade. E isso revela não uma valorização do professor,
revela quanto vale na sociedade o professor. Houve uma pesquisa com alunos de nível médio para ver quem queria ser professor. 2%. Mas também quem é que quer ser professor com a imagem que se faz do professor. Então há uma contradição total. Então esse é um ponto, a valorização do professor no seu salário e no tempo de dedicação num espaço escolar único. Por um lado é um avanço termos um piso nacional, mas eu estava até brincando com os colegas, né? Podia ser um piso menos esburacado, né? Um piso um pouquinho mais confortável e real, né? Mas hoje em dia essa valorização que aparece muito no discurso das políticas, na prática a gente não vê, né? Até pouco tempo eu fui professor do Estado, a gente fez uma greve até pouco tempo, né? Não apenas em relação a salário, mas valorização profissional. E um elemento que está muito presente hoje na remuneração dos professores é essa política muito marcada de gratificações, né? E por produtividade. Isso é algo que é muito complicado na educação quando isso vem. Isso não é um valor próprio da educação, isso é próprio da lógica do mercado, entra na educação como se ela fosse também para produzir, elaborar produtos, né, dentro dessa lógica mercantil. Acho que isso é um problema, porque na medida que o professor também não está conseguindo trabalhar dentro de uma escola, enraizado naquela comunidade, conhecendo e com tempo para se dedicar àquelas turmas que tem, eu acho que a qualidade lógica não consegue acompanhar. Só para finalizar, acho que um outro elemento que é fundamental para a gente pensar em termos de valorização profissional também, qualidade, é o número de alunos em sala de aula. Hoje em dia, muitas das salas de aula têm mais de 40 alunos, né? Virou um grande depósito de alunos, né? Um desrespeito total com os nossos alunos, nossas crianças e jovens que estão aí nas escolas. Uma questão fundamental que eu acho que está sendo desvalorizada cada vez mais é a autonomia docente. Né? Cada vez mais as instituições, as prefeituras, os governos estão contratando pacotes educacionais, né, para assessoria, com currículo já pronto, com provas prontas. Tudo isso retira a autonomia da escola e retira a autonomia do professor sobre o fazer pedagógico. E nega o aprendizado mais importante, de elementar, que Paulo Freire nos trouxe, que é justamente conhecer esse entorno para saber que a educação é necessária ali, né? Exatamente, porque você compra um pacote padronizado, seja lá do Grupo Pitágoras, da Fundação, sei lá, Ayrton Senna, que está assim, se espalhando por todas as redes, né? E a escola não faz o seu próprio currículo, né? De acordo com a realidade local. O que é ser professor hoje em dia, né? Em termos de autoestima, de pensamento sobre a reflexão da importância de um profissional, né? Não, sem dúvida, né? Eu acho que ser professor, especialmente professor de escola básica, né? É sempre um eterno desafio, né? Sobretudo, como os colegas, né, acentuaram, por conta das próprias condições, né? As condições estruturais, as condições das escolas, né? As condições de trabalho, né? Eu acho que a questão do trabalho docente, né? A situação do trabalho docente hoje está cada vez mais agravada, né? Sobretudo pela sobrecarga das funções, né? Na verdade, ser professor hoje não é só ser professor de sala de aula, é ter que pensar, é ter que, enfim, dar conta, né, de uma série de pacotes, de uma série de atividades, uma série de situações que não necessariamente são atividades que dizem respeito ao exercício da docência, né? Quer dizer, atividades burocráticas, né? De contabilizar, né? Contabilizar a aprendizagem, né? A partir dos índices, né? Que são determinados, quer dizer, um produtivismo que, de uma certa forma, faz com que cada vez mais o trabalho docente, o professor, ele adoeça, né? A saúde do professor hoje é um dos maiores problemas que a gente, né? Que os educadores, de um modo geral, né? E que está sendo estudado, né? Que hoje toma parte, inclusive, das pesquisas, né? O que significa ser docente com as condições materiais, objetivas de trabalho, né? Que, obviamente, também cria uma situação de alienação do seu próprio trabalho, né? De não pensar o seu próprio trabalho, né? De produzir, né, o conhecimento com os seus pares e, sobretudo, com os seus alunos. O que leva uma pessoa, apesar de tudo isso, entender e se perceber o quanto é necessário para ela seguir esse caminho? Eu acho que são muitos fatores, né? A gente ainda consegue ter esse retorno, tanto na escola básica quanto no ensino superior, né? A gente, quando trabalha com formação de professores e formação continuada de professores,
fica uma sensação assim, de que as pessoas ainda estão resistindo, ainda tem muita gente que tem vontade de trabalhar com educação, que tem até uma questão assim, social, né, da educação, entendendo que a educação não vai resolver os problemas da sociedade, mas que tem muitas contribuições a oferecer, mas o professor está muito solitário. Está muito solitário, né? A gente, quando trabalha com um professor já em exercício, a gente vê como o sentimento de estou sozinho, o Estado me abandonou, né? Estou vivenciando problemas gravíssimos que estão atravessando a escola, e quem me ajuda? Para a gente conseguir oferecer um curso para professores de município, de Estado, é uma dificuldade, porque eles têm tantas atribuições, né, que não são da natureza do seu trabalho, que sobra muito pouco tempo e para poder fazer um curso junto à universidade de atualização, uma formação, porque, claro, somos todos intelectuais e estamos todos nos formando, né? Falamos aqui profundamente de como o professor está desvalorizado. E temos a questão do financiamento pensada no plano e pensada por quem sabe o que é preciso mudar. Como é que a gente pode relacionar essas duas questões? Não existe ainda um plano, o que existe é um projeto de lei em tramitação, né, na Câmara dos Deputados, já terminou essa fase de tramitação, e o que se prevê é apenas o cumprimento da lei do piso salarial. E, para quem não sabe, o piso salarial é insignificante, né? Tem gente que acha uma referência positiva, mas o piso salarial nacional é de em torno de R$ 1.500, por aí, R$ 1.500, R$ 1.600 aproximadamente, para quem tem formação em nível médio e com dedicação de 40 horas nas escolas. Quer dizer, R$ 1.500 é muito pouco para quem se dedica 40 horas nas escolas. Então, e o que esse projeto de lei em tramitação prevê é apenas que a lei do piso estipula. Com relação ao financiamento em geral, muitos acreditam que houve um grande avanço com os 10% do PIB, porque o que o governo encaminhou ao Congresso foi a previsão de 7% do PIB. Quer dizer, muitos dizem que isso foi um avanço. Sem dúvida, em relação aos 7% foi um avanço, Mas eu vou lhe interromper porque a gente começa exatamente daí, no próximo bloco. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre o Plano Nacional de Educação, acesse o site do Ministério da Educação, portal.mec.gov.br. O Universidade está de volta no Palácio Gustavo Capanema, falando sobre o Plano Nacional de Educação. São muitas as fragilidades. Uma é que os governos não arrecadam PIB. Esse é um primeiro equívoco técnico até. Os governos arrecadam impostos, taxas, contribuições. Então, você não tem como vincular PIB para o financiamento da educação. Isso pode servir como um indicador do que o país aplica em educação. Mas você não pode cobrar dos governos a aplicação de um PIB. Você pode cobrar um percentual da receita tributária, de impostos, etc., mas não do PIB. Então tem um problema técnico aí, quer dizer, como é que você vai responsabilizar? Aí outro problema do PIB, do PNE, é que estipula 10% do PIB, mas não diz bem qual a responsabilidade da União nos 10%, qual a responsabilidade dos estados e qual a responsabilidade dos municípios. O Brasil tem 26 estados, 5.565 municípios e o governo federal. Então, quem vai ser responsável por que fatia? Então, essa é uma grande fragilidade. A fragilidade maior que eu vejo é o seguinte: não adianta estipular isso, mesmo que seja um percentual de impostos ou de receita tributária, se não há o controle social da aplicação das verbas. Esse, para mim, é um dos grandes desafios do financiamento da educação e do PNE. Por quê? Eu estudo o Fundeb. O Fundeb trouxe muito dinheiro para muitas prefeituras e as matrículas no Brasil, as matrículas municipais e estaduais caíram de 2006 para 2011. São dados do INEP. Então, o Fundeb trouxe muito dinheiro e
Para onde foi o dinheiro, eu não sei, eu não tenho provas, mas a gente pode suspeitar que não tenha ido para os fins devidos. Nesse mesmo artigo lá, que estabelece 10% do PIB para a educação, fala 10% dos recursos públicos para a educação, mas não diz que é para a educação pública. Então aí abre uma brecha, né, para encaminhamento para o setor privado. Eu acho que aí está um nó, porque se você faz um flashback de 40 anos atrás, qual era a mentalidade que se tinha sobre educação? Educação pública, republicana, laica. Então, era uma vergonha estudar em colégio particular. Claro. Então é um retrocesso. Olha, então hoje quem é que atrasa o Plano Nacional? É uma perspectiva de disputa privada da educação. A igreja quer ter seu pedaço, os bancos querem ter seu pedaço, a Oi quer ter seu pedaço, os supermercados querem ter seu pedaço. O agronegócio quer seu pedaço. E todo esse emaranhado está lá no Congresso, está lá no Judiciário. Então, expressam essa disputa privada pela educação pública. Aí empurra-se ou absolutamente retalha-se, porque o plano do início, agora, ele já está esquartejado. Quando ele chegar, ele vai chegar exatamente esmiuçado. Se a sociedade não enxergar isto, a gente vai ficar, como diz o professor Saviani aqui, 20 anos ou 10 anos, nós vamos fazer um novo plano, porque esse também foi protelado como o anterior. Isso que você coloca para a gente meio que explica por que esse enfoque utilitarista e formador do que é uma educação está presente. Né? Claro, claro. O mercado exclui, como o gás carbônico polui, diz o historiador Decano, talvez, Hobsbawm. Nenhum mercado, e é da natureza, vai sem ter interesse. Então já não é pública a educação. Quando o Ayrton Senna está dentro, quando o Instituto EQI, quando o Positivo, a educação pública está privatizada por dentro, até no pensamento, como o colega estava colocando. Um exemplo muito claro, eu como professor de ciências da rede, tentei desenvolver um projeto numa das escolas que consegui desenvolver, felizmente, depois de um tempo, num laboratório de ciências. E foi uma dificuldade extrema. Por quê? A gente vai olhar depois, nessa mesma rede municipal, existe uma empresa que faz parceria em algumas poucas escolas para aulas de laboratório. Então a gente vê que os interesses desses entes privados estão presentes no dia a dia das escolas. Isso dificulta muito qualquer trabalho, qualquer sentido público de educação. E além disso, o plano tira mais autonomia das escolas e dos estados e municípios, por exemplo, porque está sendo prevista um exame nacional para o acesso dos professores, em vez de ser cada estado ou município que selecione seus professores de acordo com as necessidades locais, vai ser feito um exame nacional para a contratação de professores. Os diretores de escolas, para serem diretores de escolas, vão ter que fazer um curso, né, provavelmente com a perspectiva gerencial, e depois vão ter que ser aprovado num teste também nacional. Então, o plano centraliza bastante e tira a autonomia das escolas e dos municípios. A gente consegue apontar alguma coisa positiva? Eu acho que a coisa positiva é a luta da sociedade. Então, não é por falta de propostas que venham de baixo. Houve inúmeras conferências e inúmeras sugestões, tanto que, se você vai olhar o que os próprios educadores propõem, nós resolveríamos o problema da educação. Então, o plano, quando chega, ele chega rico. E essas forças que eu mencionei antes o esquartejam, porque não tem interesse que a educação vá à frente. Eu acho que a explicação única é essa. O que é necessário para a educação de um país como o Brasil? Formação de professores e verba. Financiamento e controle social da educação. Controle pela sociedade. Organização e resistência dos educadores da sociedade para uma educação de qualidade. Vontade política de quem tem poder. O controle social sobre a educação, não só sobre a educação, de todas as atividades públicas, né, por parte da população. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Nicolas, Márcia, Leonardo, Jaqueline, Gaudêncio e Ângela por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.